Olá, pessoal. Hoje a gente vai iniciar uma jornada aí para aprender C Sharp, né? Aprender um pouquinho sobre C Sharp, sobre ASP.NET, sobre boas práticas de desenvolvimento e abordar alguns temas como SQL, um pouquinho de front-end também e um pouquinho de como a web funciona. O intuito desse vídeo é a gente abordar vários tópicos, então às vezes pode ficar um pouquinho difícil, mas vamos com calma que a gente consegue esclarecer alguns pontos e vamos para o código. Primeiro, eu queria começar criando um projeto e falando um pouquinho sobre .NET. Deixa eu só reduzir o tamanho da câmera aqui. Eu estou no VS Code, você poderia estar no Rider ou poderia estar no Visual Studio. Eu prefiro o VS Code pela simplicidade, mas porque eu quero mostrar para vocês desde o básico, né? Às vezes um ambiente de desenvolvimento integrado, como o Visual Studio ou o Rider, ele te dá muitas ferramentas e acaba atrapalhando um pouco o entendimento de alguns conceitos, porque é muita funcionalidade e você não faz as coisas que deveria fazer no terminal, por exemplo. A interface gráfica já oferece para você muitas facilidades. Só que de início, para aprender, não é tão interessante. É interessante caso você já tenha alguma experiência e queira ter um pouquinho mais de produtividade. Somente se você está trabalhando em um projeto real no mercado de trabalho. Para título de estudo, eu prefiro utilizar o VS Code. Então, eu estou com a pasta aberta, vocês podem ver que nesse diretório eu não tenho nenhum arquivo, né? E eu vou começar aqui criando para a gente uma solução. Eu estou utilizando o .NET CLI. O .NET CLI ele é uma ferramenta que vem quando você instala o .NET SDK, certo? Então, eu vou deixar o link na descrição, a documentação é bem abrangente, ela ensina certinho como instala. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse quesito. Então, para chamar a ferramenta, a gente vai dar um .NET, que é o nome da ferramenta de linha de comando, e aqui a gente pode dar um Enter para ver quais as opções que ele oferece. A gente poderia ver o menu com .NET "-h", para ver as opções. Você pode ver que tem muita coisa que você pode fazer com essa ferramenta. Você pode listar os seus SDKs. No caso, eu estou utilizando o SDK 8.0.401, certo? E eu estou utilizando na runtime. Eu tenho várias runtimes, na verdade, mas aqui a gente vai utilizar a versão 8.0.8. E, para começar, vamos conversar um pouquinho sobre o modelo de execução. O .NET ele é tanto uma plataforma de desenvolvimento quanto um ambiente, é um processo que você vai iniciar para rodar sua aplicação escrita em alguma linguagem que o .NET suporte. Então, tem duas coisas, a biblioteca de classes .NET e a plataforma de execução .NET, certo? Então, quando você escreve em alguma linguagem suportada pelo .NET, você vai estar desenvolvendo ali sua aplicação e depois você passa por um processo de compilação. Mas esse processo de compilação, ele não gera código de máquina, os binários que realmente vão ser executados pelo processador. Eles vão essa pré-compilação, ela vai gerar arquivos DLL e arquivos .exe, que contém para você o código intermediário que a plataforma de execução .NET vai utilizar para gerar o código de máquina em tempo de execução, certo? Por exemplo, aqui eu vou criar, através do .NET CLI, com a instrução new, uma aplicação web. Mas antes disso, eu vou criar uma solução, certo? Se a gente der um ls, a gente pode ver que foi criado um arquivo, que é o .NET Store.sln. Observando o conteúdo desse arquivo, a gente pode observar que ele é muito simples em relação à quantidade de informações. Ele tem somente algumas instruções que dizem para a gente quais são os projetos que estão nessa solução. Uma solução, basicamente, é um conjunto de projetos, certo? Então, é uma forma de você agrupar projetos e depois conseguir trabalhar com múltiplos projetos de forma mais fácil. Então, feita a adição da solução, a gente vai adicionar um novo projeto. .NET New. Caso você queira ver quais são os templates que estão disponíveis no seu SDK, você pode dar um .NET New "-list". Ele vai listar para você todos os projetos, todos os templates que você pode criar a partir do .NET New, certo? Eu vou criar aqui uma Web API. Então, .NET New Web API.
"-o", que é "-output", .NET Store. Vou só mover minha câmera aqui para cima. .NET Store.api, certo? Esse comando vai gerar para a gente uma aplicação web meio que em branco, apenas com as instruções de exemplo para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Se eu dar um ls, vocês podem observar que foi criado um diretório, certo? Lembra que a gente falou que uma solução ela contém vários projetos? Só que para essa solução ter um projeto, a gente precisa adicionar esse projeto a essa solução. E é isso que a gente vai fazer com a instrução .NET sln add e o nome do nosso projeto. Isso vai fazer com que no arquivo sln ele esteja acrescentado o caminho do nosso projeto. Então, se a gente fazer um cat nesse diretório, nesse arquivo, quer dizer, ele vai listar para a gente um novo projeto. No caso aqui, ele não listou porque a gente não especificou qual é a solução. Então, .NET sln add e o nosso projeto. Vamos observar o conteúdo desse arquivo agora? Ah, tá aqui em cima, perdão. Tá vendo? Ele, no arquivo de solução, ele listou um novo projeto, que é o projeto que a gente acabou de criar, que é a nossa API, correto? Então, se eu abrir isso no VS Code, vocês podem observar que aqui eu vou ter um arquivo de solução, que tem aquele conteúdo que a gente já observou com a referência ao nosso projeto que a gente acabou de criar. E se eu abrir a partir da extensão C# Dev Kit, que é essa extensão aqui, ela vai mostrar para a gente. Deixa eu só abrir a solução aqui, que ele já vai listar para a gente o nosso projeto. Então, beleza. Aqui eu estou com um problema na extensão, mas não tem problema, a gente pode ver pelo explorador de arquivos. Aqui no explorador de arquivos, vamos observar agora qual que é a estrutura, quais são os arquivos, detalhe por detalhe, etapa por etapa, que vem quando a gente cria uma Web API a partir de um template. Então, relembrando, a gente tem nosso arquivo de solução, que é um conjunto, uma solução, ela tem vários projetos e os projetos são listados dessa forma, correto? E a gente criou através do .NET CLI uma aplicação web que fez com que foi gerado aqui para a gente um diretório. Nesse diretório a gente tem vários arquivos e diretórios também. O primeiro diretório que eu quero ver com vocês é o diretório bin e o diretório obj. Esses diretórios eles vão ter para a gente detalhes a respeito de build da nossa aplicação, que é realmente as DLLs que vão ser utilizadas pela runtime do .NET. Então, se eu fazer um .NET eu vou navegar, na verdade, até a parte da nossa API, eu vou dar um .NET Clean. Certo? Agora eu vou dar um .NET Build. Ele fez o build da nossa aplicação. Caso eu tenha algum erro de compilação, vocês vão observar aqui no terminal. E a gente pode observar que agora foi gerado um diretório chamado obj. Observando esse diretório, a gente vai ver que tem vários arquivos. Arquivos DLL, arquivos exe, arquivos .pdb, arquivos JSON, certo? O que são esses arquivos? Esses arquivos são realmente o código intermediário que vai ser utilizado pela runtime do .NET para executar o nosso código, correto? E o modelo de execução do .NET ele funciona dessa forma. Você cria sua solução, cria seus projetos, faz o processo de compilação, nota que essa compilação vai gerar os arquivos DLL e arquivos .exe, que são arquivos intermediários que vão ser utilizados pela plataforma de execução do .NET para, a partir do momento de execução, gerar o código de máquina nativo para aquela arquitetura, correto? Então,
quando você escreve o seu código em C Sharp, esse código vai ser transformado em linguagem intermediária que vai ser utilizada pela plataforma de desenvolvimento do C Sharp. Então, se você reparar, aqui eu vou fazer a exclusão desses caras. Vou fazer uma remoção do diretório bin e fazer a remoção do diretório obj. Esses diretórios não estão mais aqui. Se eu dar um .NET Build, o que vai acontecer? Os arquivos, os diretórios obj e diretório e bin, eles vão ser gerados novamente. Por quê? Eles contêm todos os arquivos fruto de um processo de compilação, de build. Por isso que quando a gente faz o versionamento do nosso projeto, então git init, certo? Isso foi criado para a gente. Aqui eu não lembro como que é no Linux, para ele mostrar tudo. Não sei se é ls-a. Enfim, mas foi criado para a gente um diretório .git, correto? Para a gente não ficar subindo esses diretórios de build para o nosso repositório, a gente vai fazer um .NET new git ignore, certo? Esse arquivo git ignore, ele é um arquivo que vai listar para a gente o que a gente precisa remover para que nossos diretórios de build não subam para o repositório. Vocês podem observar que o diretório bin e obj, eles estão listados aqui dentro. Significa que eles não vão subir para a gente no diretório, no nosso repositório Git. Eu vou dar um git add, git commit, -m, init, e vou limpar, certo? Agora a gente vai analisar os outros diretórios e arquivos que foram criados junto ao template do Web API. Vamos começar por Properties. O diretório Properties contém um arquivo chamado launchsettings.json. Esse carinha aqui, ele tem detalhes a respeito da configuração do nosso servidor web. Nosso servidor web, ele pode subir tanto na porta HTTP, na verdade, tanto no protocolo HTTP, quanto no protocolo HTTPS. Lembrando que essa aplicação web, ela está sendo construída com base no protocolo HTTP, que é um protocolo que mora na camada de aplicação do modelo TCP/IP e serve para a gente comunicar, usar o nosso browser, se comunicar através da web com este protocolo. A gente pode utilizar tanto a versão sem TLS, quanto a versão com TLS, né, que é com criptografia, que é o HTTPS e o HTTP. Aqui a gente pode configurar a respeito de qual vai ser a porta que a gente vai subir, tanto para HTTP quanto para HTTPS, variáveis de ambiente. Então, se você quisesse colocar alguma variável de ambiente, você poderia. E outros detalhes de configuração da sua aplicação web, certo? No appsettings.development.json, você tem detalhes a respeito de configurações da sua aplicação. Então, por exemplo, se você tivesse se conectando com um banco de dados, você poderia colocar a sua string de conexão aqui dentro e acessar esses caras através do seu código C Sharp. Esse arquivo .development.json, ele é um arquivo para desenvolvimento. O arquivo de produção poderia ter tanto a extensão .production.json ou simplesmente esse appsettings aqui, correto? O arquivo com final .csproj, ele contém para a gente a descrição do nosso projeto. Então, aqui eu estou falando qual é o SDK que eu estou utilizando, qual é a versão do .NET que eu estou utilizando, os recursos da linguagem C Sharp, como, por exemplo, Nullable e Implicit Usings, os pacotes com os quais eu vou trabalhar. Então, se eu quiser trabalhar com algum pacote, sempre que eu faço a adição desse pacote, ele vai estar listado nesse diretório, correto? Eu tenho um arquivo aqui para fazer a descrição da minha API e utilizar através de alguma extensão para fazer requisição, mas a gente não precisa disso agora. Eu vou até apagar o arquivo. E a gente tem no arquivo program.json realmente o nosso código C Sharp, certo? A gente vai detalhar
cada uma dessas coisas. Eu vou apagar só esses códigos que vêm direto no próprio template. Beleza. O que acontece? Nossa aplicação web, deixa eu só remover essas coisas, esses detalhes aqui do exemplo, e a gente vai retornar aqui um Hello World. Hello, não sei pronunciar World direito. Hello World, alguma coisa assim. Mas beleza. Como que funciona uma aplicação web? Uma aplicação web, ela é uma aplicação, ela vai ficar rodando no servidor e vai ficar escutando em determinada porta por chamadas HTTP, certo? Feitas através de um navegador, através de outra aplicação cliente, mas enfim. Então, quando você faz uma requisição, você vai mostrar na sua rota qual que é o domínio, onde o seu servidor está hospedado, qual que é a porta que está escutando aquela aplicação, e na rota você informa qual que é o endpoint que você quer acessar. No nosso caso, a gente consegue configurar esse endpoint através do app.map alguma coisa. Esse alguma coisa é justamente o verbo HTTP que você quer mapear. Mais para frente vocês vão ver que vocês podem definir os endpoints de outras formas, fazendo uso de controllers ou, no nosso caso, como no exemplo, através do recurso de Minimal APIs. Tudo começa com a construção de um Web Application Builder. Um Web Application Builder, ele é uma classe que ajuda a gente a fazer as configurações e o setup da nossa aplicação web, como, por exemplo, a adição de rotas, a adição de dependências de serviço, todas as configurações a respeito de como nossa aplicação web vai funcionar. A partir do momento que nossa aplicação já está configurada, a gente faz o build, configura qual que vai ser a etapa de execução de cada requisição, que a gente chama de pipeline. Nesse caso, esse é o pipeline. E por fim, a gente dá um app.run, certo? O app.run, ele vai subir nossa aplicação web em uma determinada porta e ela já vai ficar disponível para receber requisições HTTP, correto? Então, aqui, se a gente rodar nossa aplicação com o .NET Run, e a gente vai informar qual é o projeto aqui, nossa aplicação ela subiu na porta 5250 com o domínio localhost. Repara que esse localhost, o que, que ele significa? Lembra sempre que a comunicação em rede, ela sempre utiliza do número de IP, correto? Então, localhost é um texto, só que a gente precisa de um IP. Esse IP ele vai ser resolvido através do protocolo DNS, que é um protocolo que também mora na camada de aplicação. Então, quando a gente tenta acessar via localhost, esse localhost ele vai ser convertido para um endereço IP. E esse endereço IP ele está configurado nesse arquivo aqui no Windows. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Eu estou com o chat GPT, deixa eu só confirmar aqui com vocês qual que é o caminho desse diretório. Então, nesse caminho, a gente pode encontrar no Windows qual que é o caminho do arquivo de hosts. O arquivo de hosts, ele é o primeiro passo para a resolução do DNS. Então, o protocolo do DNS, o primeiro lugar que ele olha é nesse arquivo hosts. Caso o seu domínio não esteja listado no arquivo hosts, ele vai começar a procurar em servidores autoritativos e outros servidores para resolver esse nome. No nosso caso, se a gente acessar esse diretório no Windows, vocês podem ver que esse diretório está aqui. O arquivo, na verdade, o host está aqui. A gente vai abrir ele no VS Code.
E aqui está listado para a gente qual que é o localhost, certo? Então, o que que acontece? No momento que você fazer a requisição para esse domínio, o protocolo DNS vai olhar no arquivo de hosts, vai ver que o nome localhost ele está associado ao IP 127.0.0.1 e vai fazer a troca. Ele vai trocar o localhost por esse IP, correto? E esse IP ele é especial. O 127.0.0.1 ele representa o IP de loopback. O IP de loopback ele é para a gente o IP que vai retornar ao nosso próprio computador. Então, quando um pacote ele bater na interface de rede com esse IP, ele vai ser voltado para o nosso próprio computador. Então, a gente vai fazer uma requisição do nosso browser para esse localhost, vai bater na interface de rede e vai voltar para o nosso computador. Ele vai acessar a nossa aplicação web naquela porta que a gente configurou, certo? Nota que além desse localhost, esse carinha de loopback, ele está configurado para esse cara aqui, esse hackcell.com. E assim, a gente poderia fazer isso dessa forma. Para continuar, vocês podem ver que, primeiro, né, o que é o Swagger? Comentei dele, mas não falei o que é. O Swagger, ele é uma forma da gente documentar nossa API. Então, ele tem uma interface web aqui pra gente, que é acessada através do endpoint /Swagger, e ele lista para a gente quais são os endpoints da nossa API. Um endpoint é justamente uma rota que está configurada lá que vai aceitar uma conexão via HTTP, certo? Aqui, se a gente observar, eu fiz uma configuração de um endpoint, que é esse endpoint /Hello World, certo? Esse carinha aqui, ele está listado no Swagger. E a gente pode testar a execução. Ele vai simplesmente retornar no corpo da nossa requisição um Hello World, certo? Antes disso, para a gente adentrar na nossa aplicação web, eu queria falar com vocês o que é o protocolo HTTP. HTTP ela é uma sigla para Hypertext Transfer Protocol. O que é isso? É um protocolo de transferência de hipertexto, em português. Basicamente, o protocolo HTTP ele é construído em cima de uma arquitetura cliente-servidor, onde o cliente informa o que ele quer e o servidor responde com a solicitação do cliente. Na abinha, vindo aqui no navegador, acessando a abinha de DevTools, ali na parte de rede, se a gente for fazer a mesma requisição através da interface do Swagger e observar aqui na abinha de desenvolvedor a requisição que foi feita, a gente pode observar a seguinte estrutura. A gente tem uma request, certo? Que foi feita para o endpoint https://localhost 7206/Hello World, certo? É uma solicitação do tipo GET, que é o verbo HTTP. Poderia ser GET, POST, PET, PUT, DELETE, OPTIONS. São verbos que informam qual que é o seu objetivo naquele endpoint, naquele recurso. A gente quer obter alguma coisa, então a gente utiliza um GET. A resposta, que foi um 200, ok. E na resposta, no corpo da resposta, veio uma string Hello World, certo? Então, basicamente, o HTTP, você escreve uma carta descrevendo o que você quer, informando para onde essa carta vai, que é o destinatário, no nosso caso, em localhost na porta 7206, na rota /Hello World, e você pode informar parâmetros, você pode informar um corpo, você pode colocar todos os metadados, a estrutura de sua carta e enviar para o servidor. O servidor vai abrir essa carta, vai observar os parâmetros de consulta, vai observar os parâmetros da sua requisição e vai responder. Essa resposta poderia ser, por exemplo, um HTML. Ou um pedaço de HTML. Poderia ter aqui.
certo? O servidor poderia responder com HTML, poderia responder com imagem, poderia responder com arquivo JSON. Então ele poderia responder com algum hipertexto, certo? E dependendo do tipo de arquivo retornado, seja ele um HTML, um arquivo JSON, o navegador ele pode fazer essa manipulação de alguma forma, correto? Então, um servidor web ele vai ter para a gente um conjunto de endpoints que a gente pode acessar através de uma requisição HTTP, certo? E o que acontece? Nossa aplicação web em ASP.NET Core, ela funciona da seguinte forma. Tudo começa com, como eu comentei, com o Web Application Builder. Você acessa uma instância de Web Application Builder através desse método estático createBuilder da classe Web Application. Ele vai retornar para você uma instância de Web Application Builder e a partir da instância de Web Application Builder você pode buildar sua aplicação web, que é uma instância de Web Application. A partir da instância de Web Application, você vai configurar seus pipelines, sua pipeline. Pipeline nada mais é do que um bloco de código, vários blocos de código que são colocados em sequência e são executados para toda requisição. Toda requisição que chegar no seu servidor ASP.NET Core, ele vai passar por esse bloquinho de código. Então, por exemplo, no nosso caso, esse cara aqui vai ser o próximo, esse aqui vai ser o contexto, ao contrário. E o que acontece? Toda requisição que é feita, ela passa por uma série de blocos de código que podem manipular tanto o código antes de você passar para o próximo bloco ou depois que você passar para o próximo bloco, certo? O próprio map-get, ele é um desses bloquinhos, né? E aqui, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia imprimir na tela aqui. Nota que essa requisição, ela está sendo feita. Na verdade, eu vou pegar a query string. Eu vou imprimir a query string, certo? No caso aqui não está sendo passado nada ali na requisição, mas a gente pode fazer de outras formas. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o context ponto response ponto status code, certo? O que vai acontecer? A requisição vai chegar no nosso servidor web, ela vai passar por cada um desses blocos de código. Então, aqui, use HTTPS redirection. Se chegar uma requisição no nosso servidor da forma http 127.0.0.1, no caso de localhost, tempo de desenvolvimento, sei lá, na porta que é a porta da nossa aplicação. Esse carinha aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se esse cara, ele está utilizando o protocolo HTTP, não está utilizando HTTPS no caso, e ele vai dar um redirect para a porta HTTPS, certo? Então ele não vai deixar o restante do código prosseguir. Agora, se for o protocolo HTTPS, esse cara vai simplesmente deixar o código fluir para o próximo bloquinho, correto? Então a gente chegou, é HTTPS, então ele vai deixar prosseguir, vai cair nesse cara. Esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir
a query string, vai chamar o próximo bloquinho, que no caso é o app-get. Se a rota conter se na rota eu tenho barra hello world, vai entrar aqui dentro e eu vou retornar a string hello world. Correto? Retornando a string hello world, eu vou retornar para esse cara e vou continuar meu código a partir daqui. Então eu vou acessar a response e vou imprimir o status code. A gente poderia também imprimir, no nosso caso aqui, o body. Eu não sei se ele vai imprimir diretamente, porque aqui o nosso body ele é uma string. Uma string mais pra frente a gente vai abordar o que é um string. Mas ok. Feito isso, a gente vai analisar a requisição. Além da query string, eu vou imprimir aqui também o nosso route values, que no caso para a gente é um dicionário. No caso, a gente vai imprimir cada um desses valores. Então, eu vou concatenar aqui. Primeiro parâmetro, ele é o separador. No nosso caso, vai ser um string em branco. Beleza. Aí a gente pode observar o que acontece aqui. Vou parar minha aplicação e vou iniciar de novo. Lembrando que eu estou utilizando o perfil HTTPS e esse perfil ele é listado no nosso arquivo launch settings, que é um arquivo JSON, na chave profiles. Eu estou utilizando o perfil HTTPS, que vai subir a aplicação para HTTP na porta 52550 e para HTTPS na porta 7206. A aplicação subiu. Vou acessar via browser. E nosso bloquinho que é personalizado que a gente colocou lá já está funcionando. Porque a gente está imprimindo quando a requisição chega a query string e os parâmetros de rota. E a gente está imprimindo também o status code. Né? Vocês podem ver que foi impresso 400 e o string. No nosso caso, que é esse cara aqui. Esse body string. O toString vai retornar justamente o tipo. Mas aqui a gente precisaria, se a gente fosse querer imprimir o body, fazer a leitura dessa string. E depois a gente pode fazer essa impressão. Então, beleza. Aqui, eu fiz uma requisição. Na verdade, foi a requisição que foi feita no Swagger. Assim que eu abri. Nota, na verdade, foi feita a requisição para o endpoint barra. Só que eu fazer esse para barra Swagger, ele vai abrir o Swagger. E fazendo a requisição para o Hello World e executando, vocês podem perceber que foi impresso um 200. E aqui ele está imprimindo aquele cara. Deixa eu só fazer o rebuild da aplicação para ele parar de imprimir esse cara. Certo? Se a gente fazer a requisição via Swagger, foi listado 200. Ele não está imprimindo a query string porque não tem query string, certo? Mas se eu fazer uma requisição, como por exemplo pelo JavaScript, eu só pegar só a porta que ele está escutando, é esse carinha aqui, ó.
no endpoint Hello World, e aqui eu passo uma query string, sei lá, start date igual 2024, 8. Tá vendo? Então o que a gente está fazendo? A gente está imprimindo a query string, chamando o próximo bloquinho de código, nosso Meteor, imprimindo a query string. A gente está imprimindo os valores de rota. Aqui no nosso caso, a gente não tem, né? A gente está chamando o próximo bloco, que no caso é um app-get, ele está retornando um hello world com status code 200, e a gente está imprimindo esse status code aqui. Você poderia utilizar esses recursos para o que você quiser, mas o ponto é, toda requisição ela vai passar por esse bloco de código, correto? Então, toda requisição que a gente faz vai passar por esse bloco. Aqui eu poderia colocar várias coisas, né? Poderia colocar vários parâmetros de query string. E todos eles vão ser listados através desse acesso. Esse HTTP Context, ele é uma classe para a gente que tem todo o contexto de uma requisição. Então ele tem a request, ele tem a response, ele tem os serviços que foram criados naquele escopo de requisição e outras coisas. Dando continuidade, eu consegui resolver a questão da extensão do VS Code. Você pode baixar e você pode abrir sua solução a partir do Solution Explorer, que essa extensão disponibiliza, certo? É mais fácil de ver, porque ele já vem os projetos listados, ele lista também as dependências, e você pode adicionar pacotes aqui por essa interface gráfica. Ou você pode adicionar os pacotes via .NET CLI. Vou mostrar as duas opções, certo? A gente fez a adição na última sessão do vídeo desse Meteor. Então eu não dei esse nome, mas cada um desses carinhas é chamado de Meteor, que são os bloquinhos de código que cada requisição vai passar por eles, certo? Lembrando que a gente pode colocar código antes da requisição continuar para o próximo bloco e depois que ela voltar do próximo bloco. A gente deu o exemplo aqui de imprimir a query string da request antes de chamar o próximo bloco, que no caso é o bloco que vai realmente executar a nossa requisição get para esse endpoint hello world, e na volta ele vai passar para a gente nesse carinha aqui. Inclusive, eu não mostrei depurando o código, eu vou fazer isso agora. Com essa extensão do Visual Studio no VS Code, você consegue fazer esse tipo de coisa. Ele vai subir a aplicação então, e a gente vai observar no breakpoint. Eu vou colocar um breakpoint aqui também, para a gente analisar desde o momento que a aplicação vai iniciar. Ela sempre inicia no seu arquivo program, certo? Essa sintaxe de escrever o código direto no arquivo, que vocês não vão ver em outros arquivos C#, ela é chamada de top level statements, certo? Mas nada te impede de jogar esse código num arquivo tradicional, sem o top level statements. Inclusive eu vou fazer isso a título de demonstração. Todo programa que você escreve em C#, ele precisa ter um ponto de entrada, que é a mesma forma que arquivos como linguagens como Java, C++ e C, que tem um método main. No C# a gente tem isso. A única exigência, esse nome poderia ser qualquer coisa, certo? Você precisa ter uma classe, e nessa classe precisa ter um método estático que retorna void, se chama main, e ele pode receber ou não um array de strings, que seriam nossos argumentos, que são passados quando você faz a execução dessa aplicação. Aqui eu vou colar aquele mesmo código que a gente tinha antes, só que no escopo do método main, correto? Vocês vão ver que ele vai executar da mesma forma. O que acontece? No momento que você for fazer a execução, o próprio runtime ela vai avaliar no seu código-fonte. Ela vai procurar, na verdade, no seu código-fonte qual é a classe que tem um método estático chamado main, que recebe um string de argumentos, e vai executar ele para começar o seu programa, certo? Vai executar, a gente vai, através da classe Web Application, pegar um Web Application Builder, que é a nossa classe, que vai dar para a gente uma instância
de Web Application. Se você passar o mouse, você vai ver que você tem uma instância de Web Application Builder. Você vai fazer a configuração de injeção de dependência. A injeção de dependência eu vou deixar para um vídeo posterior, que eu vou explicar detalhe por detalhe. Por enquanto, a gente vai só utilizar, mesmo que você não entenda o que é injeção de dependência, você vai conseguir trabalhar de uma forma tranquila. Mais para frente, eu vou gravar um vídeo específico de injeção de dependência. Vou adicionar minhas dependências e vou fazer um builder.build. Eu vou criar uma instância de Web Application a partir de um Web Application Builder com o método build. Isso vai retornar para a gente nessa variável uma instância de Web Application, certo? Vou adicionar os meus blocos de código, que vai ser executada para cada requisição. No nosso caso, são os midgers. O primeiro midger que a gente vai adicionar é o midger de HTTP Redirection para HTTPS. Então, se chegar uma requisição no nosso servidor utilizando o protocolo HTTP, a gente vai fazer um redirect para HTTPS, certo? Aquele midger personalizado que a gente fez para observar alguns detalhes. Nosso midger de endpoint, então a gente está mapeando o endpoint get para a rota /hello world. E por fim, a gente vai iniciar nossa aplicação web. Ela vai subir para a gente no Swagger, né? Só que a gente vai fazer uma requisição, não pelo Swagger, mas pelo próprio navegador, na abinha aqui de console. A gente vai fazer a requisição via JavaScript com a API fetch. E a gente vai utilizar, vai fazer uma requisição get para a rota hello world e passar na query string alguns dados. Isso aqui é só para a gente imprimir. Se eu der um enter agora, vocês vão ver que o browser vai fazer uma requisição. Essa requisição para localhost vai ser convertida para uma resolução de IP pelo protocolo DNS. Então o protocolo DNS ele vai pegar o localhost, vai procurar naquele arquivo de hosts que eu comentei na parte anterior, vai trocar para o IP real, que é a 127.0.0.1. Esse IP é um IP de loopback, então um pacote vai bater na nossa interface de rede. Ele vai entender que é para o nosso próprio computador, então vai cair para o nosso computador. Esse processo da nossa aplicação web em ASP.NET Core, ele está associado à porta 7206 para HTTP. Então ele vai chamar nossa aplicação ASP.NET Core e a gente consegue depurar essa aplicação no Visual Studio Code. Lembrando, toda requisição vai cair na configuração de midger. Ele é HTTPS? Sim, ele é HTTPS, então vai continuar. Se fosse HTTP, ele ia fazer ele não ia cair nesse carinha aqui, certo? Porque o HTTPS Redirection, ele já vai cortar a conexão aqui. Na verdade, ele não corta a conexão, né? Ele vai fazer um redirect para HTTP. A gente pode testar isso daqui a pouco. Eu vou fazer a impressão da minha query string. Vou chamar o próximo bloco, que é esse carinha aqui. Vou colocar um breakpoint aqui dentro. Tá vendo? Caiu aqui dentro. Eu vou dar um return de um hello world. Ele vai retornar status 200 com o corpo da requisição, um string hello world. E vai voltar, o fluxo de controle vai voltar para o nosso midger personalizado. E a gente vai imprimir o status code. Quando a gente faz isso, vai voltar para o HTTPS Redirection. O HTTPS Redirection, na volta, ele não faz nada e vai retornar para o cliente. Então, se a gente observar no nosso JavaScript, essa promise ela já foi resolvida. Se a gente pegar essa promise em uma variável, aqui eu vou usar uma sintaxe para conseguir utilizar async await. Eu vou copiar exatamente o que a gente já feito ali em cima. E a gente vai imprimir. Isso aqui. Tem um erro de sintaxe. Ele não esperava esse cara. Ah, tá.
Deixa eu ver aqui. Fechei esse cara aqui, vou invocar a função. Ele não esperava o token. Esse cara. Ah, é porque eu coloquei no arrow function. Então essa não é a sintaxe. Para fazer esse tipo de execução, eu tenho que informar que é o add-on function dessa forma. Agora ele vai funcionar, vai bater no nosso back-end. Nosso back-end vai executar conforme a configuração de Meteor para cada uma dessas requisições. Retornei para o cliente. O cliente que ele vai fazer? O cliente vai simplesmente imprimir na tela esse cara. Na verdade, não existe essa instrução print, né? Isso aqui é do Python. Calma aí que tô confundindo a linguagem. É console.log. Tô achando que eu tô em Python. Fiz a requisição, bateu lá no back-end. Retornei. Caiu lá no cliente. E esse cliente não fez nada. Deixa eu ver aqui. Então aqui, vou fazer o seguinte, para a gente conseguir trabalhar. Vou declarar essa função fetchData e a gente depura no navegador. Então, https, localhost, qual que é a porta? A porta é a porta 7206, /endpoint hello world. A gente vai estar passando uma query string só para analisar o valor na impressão ali. E depois disso a gente vai não fazer, por enquanto não vamos fazer nada, certo? Vou chamar a função fetchData, só que lá em source vou colocar um breakpoint. Deixa eu ver. Já sei, melhor. A gente vai criar um front-end básico aqui em HTML, só para a gente conseguir trabalhar. Então aqui na nossa pastinha, vou fechar esse carinha aqui e vou criar nosso front-end. Depois a gente vai mudar esse front-end para React para ficar mais bonitinho. Mas vamos fazer por enquanto com HTML puro. Então aqui na pasta raiz, eu vou criar. Antes disso, deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Estou aqui no meu desktop. Eu vou criar uma nova pasta. Na verdade, eu vou renomear. Vou fazer isso pelo Explorer mesmo. Esse cara aqui vai ser o nosso back-end. Vou só fechar esse processo. E a gente vai criar uma pastinha .NET Store. A gente joga esse cara aqui dentro. E abre isso aqui no terminal. A gente abre esse cara no terminal. Certo? Então a gente tem nosso back-end, a gente vai criar uma pasta .NET Store Front-End. Eu havia criado um repositório Git lá do back-end, eu vou remover. Ele não vai me deixar fazer isso porque eu não estou como administrador. Deixa eu rodar como administrador. Então, cd desktop .NET Store back-end. Vou remover a pasta do Git.
verdade? Remove item, path, menos recurse e menos force. Beleza. Vai fazer com que a gente remova aquele cara. Vou remover o git ignore. Agora não tenho mais um repositório git no back-end. Vou voltar. Vou então .NET new git ignore e um git init git branch -m main e git add git commit. Certo. Agora sim. Agora a gente vai pro front-end, vai abrir isso aqui no VS Code, certo? Front-end eu vou deixar à esquerda e eu vou abrir também no VS Code o back-end, ele vai ficar à direita. Nosso front-end já está em branco, nosso back-end já tem alguns diretórios lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. No front-end eu vou criar um arquivo index.html e um arquivo script.js. No arquivo do meu front-end, vou criar um HTML aqui em branco. E aqui eu vou fazer a inclusão do meu arquivo JavaScript. Vou colocar ele como módulo, só caso eu queira utilizar a sintaxe de importação do JavaScript. Beleza, ele está em branco, ele não tem nada. Mas, no nosso arquivo JavaScript, a gente vai definir uma função. Fetch hello world. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai fazer um fetch, que a gente vai colocar numa constante, nossa base URL, vai ser https://localhost 7206, que é a porta que está configurada lá no launch settings.json, aqui do nosso back-end, certo? Para HTTPS está rodando na porta 7206, a gente define essa constante aqui, e aqui a gente concatena essa base URL com /hello world, certo? E aqui a gente pega response.body. Esse body aqui ele vai vir como um readable string, não é isso que a gente quer, ponto getHeader ponto read. E esse cara, ele é assíncrono, se não me engano, deixa eu ver. Ele retorna uma promise, então var const response body await. Vou indentar aqui para ficar mais legível. Certo? E eu vou imprimir print não, console.log response body. Certo? E aqui eu vou chamar o fetch, na verdade eu vou colocar lá no HTML um botão. Então, document.querySelector, colocar um fetch hello como ID, .add event listener, e aqui eu coloco um fetch hello no evento click, né? Ele vai ser um botão, então no evento click eu coloco um fetch hello para ele chamar a minha função. Agora eu vou lá no HTML, vou criar um botão aqui com o ID fetch hello, que é o ID que a gente colocou lá, e aqui fetch hello, certo? Vou abrir esse cara no navegador.
Ele só tem um botãozinho ali. Na verdade, aqui a gente vai colocar uma div. Na verdade, pode ser um P. Vai ser nosso fetch hello response, certo? Aí lá no nosso JavaScript, a gente vai, assim que eu pegar o fetch hello, o response, em vez de fazer um log, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um document.querySelector, hashtag fetch hello response, e no inner text, inner é um P, né? Então no inner text a gente põe o response body, certo? Então, beleza. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir nossa aplicação, C Sharp ali. Ela está subindo. Beleza, a aplicação subiu. Já subiu ali no Swagger. A gente faz um fetch hello. E vê o que acontece. Deixa eu ver se ele está dando algum erro. Está. Ah, success script. Ah, tá com a política de acesso. Deixa eu só fazer essa correção aqui. Nesse carinha aqui, vou fazer o seguinte. app.use course. Isso aqui é só para a gente conseguir acessar essa aplicação web de qualquer origem. Porque senão ele vai ficar chorando porque follow any origin. Vai ficar chorando que a gente não está acessando pelo servidor que é configurado ali. Está acessando via JavaScript, né? Com essa configuração ele já vai parar de chorar. Falta uma adição de uma dependência, deixa eu só adicionar ela aqui, que é o add cores. Agora ele vai funcionar normalmente. A aplicação está subindo. Subiu de boa. Vamos inspecionar para ver se tem algum erro. Load resource e access to script at from the script from origin null. Ah, tá. O problema não foi nem esse cara. Foi que ele não conseguiu pegar o script. Mas provavelmente ia dar aquele valor também. A gente já corrige agora. Agora não deu nenhum erro. Beleza. Funcionou. Agora só a impressão que tá vindo errado. Porque ele tá fazendo a impressão, ele tá jogando o response body nesse cara, só que ele tá vindo como objeto. Então eu tenho que colocar o value. Então no navegador, se a gente observar agora, fazer um fetch. Ah, tá. Agora veio, só que veio, ele retornou um string, hello world, e muito provavelmente ele tá fazendo o encoding errado. Não sei se eu consigo passar o encode nesse cara. Deixa eu ver, ele tem um overload. Se eu consigo passar options, deixa eu ver. E aí encoding. Deixa eu ver que options são essas. Posso informar qual que é o modo.
Fica esse modo, lobby. Melhor. Deixa eu retornar um JSON. Porque eu lembro que o JSON é mais fácil de ler. Então aqui, vou retornar um JSON. E aí eu faço o seguinte. Return. E aí a gente faz o seguinte. JSON, serializer. Serialize. E aí a gente passa uma mensagem aqui. E a gente deserializa um JSON no front-end. Que aí vai ser mais fácil de manipular. Porque eu realmente não manjo dessa sintaxe de JavaScript. Sei lá. A gente coloca aqui, por exemplo, o horário date time.now. E a gente formata para mm, para dd, mm, papá. Dessa forma. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Response.json. E agora a gente vai ter um JSON. E aqui a gente coloca um response body.message. Que vai ser justamente essa mensagem que a gente tem aqui. Eu acho que agora deve dar erro de novo, né? Unexpected token. Ah, não, porque eu não alterei o servidor, né? Tem que rodar a aplicação de novo. Deixa eu rodar. Que aí ele vai retornar um JSON, a gente deserializa esse JSON no front-end e pega a propriedade message, que é o que a gente está passando aqui. Deixa eu abrir lá o front-end. Veio undefined. Já é um progresso. Quer ver? Eu vou imprimir aqui. Qual que é esse cara? É print. Ou print não. Console log response body. Que ele vai vir no JSON, eu estou imprimindo o JSON. Deixa eu ver se eu só consigo fazer diferente. Aqui. Agora vai. Porque se a gente faz o request agora sim ele está retornando o JSON. O encoding ainda está errado, ele está vindo bugado o acento, mas pelo menos está vindo alguma mensagem. Só esse cara aqui que tá... Ah, tá com um M maiúsculo. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui é message. E fazer o seguinte. Data.message. Ainda tá vindo undefined. Deixa eu ver. Ele tá imprimindo isso aqui. Já sei. Só pra gente não sofrer tanto, eu vou colocar um breakpoint e analisar exatamente qual é o objeto que tá vindo. No data. Ah, tá como um string.
Não tá vindo como JSON, como eu quero. Por isso que esse cara tá vindo undefined. Porque, tipo, é um string. A string não tem um campo undefined. Eu tenho que fazer um parse por alguma razão. Pra mim, na minha cabeça já vinha como um JSON. Agora, teoricamente, esse cara é pra vir como JSON. Ou como objeto JavaScript. Porque eu tô dando um parse nele, né? Então, agora sim, tá como objeto JavaScript que tem o campo data. Certo? Então, eu fiz toda essa volta para explicar, mas qual que é a ideia? Você tem sua aplicação ali no back-end rodando, ela vai ficar escutando requisições HTTP ou HTTPS, e você pode chamar essa aplicação web através de um navegador, pelo JavaScript, através de um aplicativo Android, pode através de uma aplicação desktop. Ela serve para qualquer proposta, ela vai ficar escutando nesse protocolo HTTP, certo? E para exemplificar um pouco disso, a gente vai utilizar uma aplicação fictícia, que vai ser um e-commerce, que eu chamei de .NET Store, e a gente pode começar primeiro conectando ao banco de dados. Aqui a gente vai utilizar um banco que vai ser Postgres. Inclusive, acho que eu nem tem Postgres instalado, vou ter que instalar aqui rapidão. Ou melhor, a gente pode até utilizar Docker para já subir esse cara rapidão, né? Então eu vou baixar o Docker rapidão aqui, que eu acho que também não tenho instalado nesse PC. Mas o que acontece? A gente vai utilizar um banco de dados, a gente vai conectar esse banco de dados à nossa aplicação C Sharp, e quando o front-end fazer uma requisição, a gente vai buscar os dados nesse banco Postgres e vai retornar para esse cara, certo? Então, por enquanto que a gente não tem o banco configurado, vamos já começar a montar a estrutura. Então eu vou voltar lá pro back-end, vou deixar o front-end de lado por enquanto, colocar ela em tela cheia aqui. Vou parar a aplicação, vou remover aquele código que a gente fez, vou remover esse código de exemplo. Para nossa aplicação, eu não vou utilizar a Minimum API. Minimum API é isso aqui, ó. app.mapget, você coloca como arrow function seu handler dessa requisição. A gente não vai fazer isso, a gente vai utilizar controllers. Para utilizar controllers, você vai fazer o seguinte. Primeiro, adicionar o controller é o seu sua injeção de dependência. Então, builder.services.addControllers. Esse addControllers retorna para você um IMVC Builder, que você pode utilizar para fazer configurações. Então, eu poderia pegar esse cara numa variável, e aqui eu utilizaria, por exemplo, ponto add JSON options, e aqui eu faço minha configuração a respeito do uso de JSON pelos meus controllers, e eu posso fazer várias configurações aqui, como por exemplo o padrão de nomenclatura. Aqui ele colocou como camel case, mas eu vou colocar como snake case, por exemplo. Ele é o enum, deixa eu só ver qual que é o enum que ele pega. É o JSON Name Policy. Que eu vou colocar snake case lower. Certo? Isso vai fazer, se a gente subir a aplicação, caso a gente está sem nenhum endpoint configurado. Então vamos terminar de fazer a configuração do controller. Eu adicionei o container de injeção de dependência. Agora eu já posso utilizar. Só que eu preciso colocar um midware, que a gente conversou aqui embaixo. Um midware para fazer o roteamento. Então, tipo, eu vou fazer um midware aqui para roteamento. E aqui eu vou fazer um app.mapControllers. Certo? Então, um app para fazer o roteamento para mim e um método para mapear os meus controllers. Então, através da rota da requisição, ele vai identificar qual é o controller que ele vai chamar. E o controller é uma classe que vai abranger quais são os métodos para aquela rota. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui Ctrl Alt D. Eita. Só que eu fechei o diretório, só um minuto. A gente vai criar as classes de controllers agora. Então, deixa eu só carregar
Enquanto ele carrega, vamos acessar esse carinha aqui mesmo. E aqui a gente, na raiz da nossa aplicação web, a gente vai criar uma pastinha chamada controllers. E nesses controllers a gente vai criar um chamado API controller.cs, que vai dar um namespace para ele. Deixa eu só a extensão trocar para mim. Deixa ela carregar aqui. Aí carregou. E a gente vai criar uma classe. Essa classe pode ser abstrata, quer dizer, eu não vou ter instâncias a partir dela. E ela vai se chamar API Controller, que vai herdar de Controller Base. Controller Base é a classe base de todos os controllers da nossa aplicação para que ele seja utilizado em uma aplicação ASP.NET Core, certo? Eu estou criando uma abstração em cima dele, que é o API Controller, que ele vai servir só para mim não ficar repetindo essas configurações aqui, de colocar esse atributo e de colocar essa rota, que eu vou colocar como barra API, API barra controller. Essa sintaxe de colocar entre colchetes o controller no atributo host vai fazer com que a configuração do nome do controller, da rota, seja pega com base no nome dele, certo? Então, por exemplo, eu vou criar um controller aqui, outro controller que eu vou chamar de controller, orders controller. Dá um namespace aqui. Ele pode ser selado, ele não quero ter herança a partir dele. Vai ser uma classe que eu vou chamar de orders controller e vai herdar de API controller. E esse cara, eu não preciso mais especificar aqui em cima algo como API barra orders. Por quê? No API controller eu já falo que a rota desse cara vai ser API barra o nome do controller, que é orders, certo? Vai fazer esse tipo de coisa. Eu vou criar aqui um método get. Você pode marcar qual é o verbo. Marcar qual é o verbo do seu endpoint através desses atributos. Get, post, delete. E esse cara, eu vou colocar que ele vai passar para mim qual que é o ID desse cara, desse pedido. E a gente vai ter aqui dentro um public async task iActionResult get get by ID async. A gente vai receber um grid com o ID do pedido e aqui um cancellation token. Não precisa do cancellation token, na verdade. Aqui eu só vou retornar. Deixa eu só alterar essa configuração do VS Code, senão ele vai ficar colocando 2 espaços de tab. Beleza. Então, aqui eu vou só retornar um OK com esse ID, certo? Só pra gente dar uma brincada. Ok. Se eu executar minha aplicação agora, vocês vão perceber que no Swagger vai estar listando esse endpoint que eu criei. E com o nome do controller corretamente. É isso que eu espero, né? Pode ser que não ocorra. Mas beleza, tá vendo? Barra API, barra orders. Aqui esse orders, ele tá como maiúsculo, porque na configuração do controller eu coloquei dessa forma. Mas lá na configuração do controller, no seu arquivo program, que eu chamei de anything, na verdade, né, a classe, eu posso falar que eu quero colocar esse cara como... Eu só não vou lembrar como, deixa eu ver. Na verdade, eu acho que é na rota. Então, builder.services.add-row. Aqui eu consigo passar uma config, talvez. E aqui eu posso, acho, talvez, especificar lowercase query strings, não. Lower, acho que é aqui. Deixa
eu ver se agora vai. Mas eu acho que é aqui sim. Beleza, é aqui, ó. Tá vendo? Que ele ficou como minúsculo. Aí fica a critério. Eu prefiro deixar minúsculo, assim, que é mais fácil de. Eu acho que é mais padrãozinho, assim. Mas beleza. A gente vai definir mais um endpoint lá no nosso controller. Então, orders controller, que é o getAll. GetAll. Aqui a gente vai passar o seguinte: a gente vai passar um objeto que a gente vai criar. Que vou chamar de get orders request. Correto? Esse carinha aqui, a gente vai criar. A gente vai criar uma pastinha aqui que eu vou chamar de requests. Na verdade, models. E dentro dessa pasta models, uma pasta chamada request. Nessa pasta request, a gente vai criar então um record chamado get orders request, que a gente vai definir algumas coisas. Primeiro, eu vou definir outra classe, outro record class aqui, que eu vou chamar de paged request. Nesse cara, eu vou colocar public int page index e um public int page size. Esse cara aqui vai vir da query, from query. Esse atributo from query é para você falar que esse campo ele vai vir da query string lá do seu cara. A gente vai exemplificar isso daqui a pouco. E o name dele vai ser page size. Na verdade, eu vou deixar. Pode deixar assim por enquanto, depois a gente faz uma troca para não ficar repetindo esses nomes. Page index. O range dele vai ser de 1 a int.maxValue. E o default value vai ser 1. Já esse cara, o range dele, a gente vai deixar o cara pegar ou uma página, ou, quer dizer, o tamanho de página, um item ou 100 itens, no máximo, da paginação. E o default value é 10 itens por página, certo? Esse cara aqui, eu vou herdar dele. Além disso, nesse cara, eu vou colocar também como... E aqui eu vou colocar public string sort by, certo? Vou colocar como init, e para tirar o warning eu vou colocar como string.empty. Esse cara aqui é required? Sim, required. O default value, por enquanto, eu vou colocar que ele vai se chamar de customer ID. E o allowed values, vou colocar como customer ID e ID. Só por enquanto. O que mais que eu tenho aqui que eu posso ter para fazer uma query de pedidos? Eu poderia ter o sort by, talvez. Então, na verdade, quer ver, o sort order, na verdade. Aqui eu vou colocar o default value. ASCII e o allowed values como ASCII e desc. Beleza? Então, aqui no meu controller,
ele vai receber aquele cara que a gente criou, request, e a gente vai retornar um ok, por enquanto, com esse cara que foi passado. Se a gente rodar nossa aplicação de novo, a gente pode saber que esses endpoints estão aí. A gente tem um endpoint que faz o get by ID, que aqui eu tenho que pegar um, deixa eu ver, grid, vou gerar um grid aqui, senão ele vai dar exception. Tá, gerei um grid. Ele vai fazer um retorno de ok, passando esse grid para mim. E no getAll, eu passo para ele uma query string, que é esse cara aqui, e ele retorna para mim essa query string. Então, tipo, aqui, Swagger tá falando aqui para mim, eu passo o sort by, o sort order, o page index e o page size. Eu dou um execute, ele vai simplesmente retornar esse cara aqui para mim, lá do back-end, entendeu? Beleza. Tendo isso, a gente vai começar a fazer o nosso projeto. Para isso, eu queria começar criando um novo projeto. Porque assim, falando um pouco mais de arquitetura em camadas, a gente quer deixar o nosso projeto de uma forma que ele possa ser reutilizado. E não necessariamente a gente vai trabalhar somente com aplicações web. Eu poderia querer fazer uma aplicação monolítica para desktop, que não tem uma chamada do meu back-end. Eu tenho, tipo, por exemplo, um acesso a banco de dados direto, às vezes eu não tenho um banco de dados, eu, sei lá, eu salvo os dados em memória ou em arquivo, não importa. Mas o ponto eu quero deixar a minha aplicação fácil de ser modificada e fácil de ser estendível, fácil de ser escalável. Para isso, a gente vai criar uma arquitetura chamada arquitetura em camadas. A gente tem nossa camada de aplicação web, abaixo dela a gente tem uma camada de lógica de negócios, e mais abaixo ainda, ou mais superior, vocês vão ver por que mais superior, a gente tem a camada de dados. Então a gente vai começar criando essa camada. A gente tem nossa camada web já criada, a gente vai vir aqui na solução, novo projeto, vai ser um class lib, e ele vai se chamar .NET Store.application Core. O que é o Application Core? Ele tem duas responsabilidades. Escrever os nossos casos de uso. Então, sei lá, adicionar item ao pedido, remover item do pedido, finalizar pedido, são casos de uso da nossa aplicação, certo? E ele também tem a responsabilidade de fazer a modelagem das regras de negócio. Então, como que eu adiciono item no pedido? Quais são as regras? Eu tenho que ter um item de pedido mínimo? Um número mínimo de itens de pedido? Como que ocorre? Eu posso adicionar um produto que está inativo? O que é um produto inativo? É só um produto com uma flag? O que é? Tipo, então, essa camada ela vai servir para a gente escrever as nossas regras de negócio. E essa regra de negócio ela vai independer de qual é o nosso meio de persistência. Entendeu? Então, a gente vai criar esse projeto, Application Core. A gente vai colocar no diretório, pode colocar na raiz aqui mesmo, Create Project. Criou para mim aqui, só tem uma classe, eu vou apagar essa classe. Vou adicionar outro projeto, que vai ser uma classe lib também. Vai se chamar .NET Store.infra. Nesse projeto de infraestrutura, o que ele tem? Ele tem todo o detalhe que diz respeito à infraestrutura de tecnologia. Certo? Vou até aumentar a câmera aqui para a gente trocar uma ideia. O que é infraestrutura de tecnologia? Qual que é o banco que você vai utilizar? Como você vai persistir os dados? Vai ser em arquivo? Vai ser num banco relacional? Num banco não relacional? Como você envia um e-mail? É através da Amazon? É através do Azure? Quais são os seus serviços de nuvem? Assim, todo detalhe que diz respeito a detalhes técnicos, detalhes de infraestrutura, detalhes de serviços, dependências externas, eles vão morar em infraestrutura. Porque a forma como você persiste os dados não interessa para sua regra de negócio. Sua regra de negócio vai continuar sendo a mesma se você utiliza SQL Server, Oracle, Postgres, um banco não relacional como o MongoDB. Então não faz sentido
você acoplar a lógica de como você persiste os dados em um banco, seja relacional ou não relacional, à sua regra de negócio. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um princípio de design que se chama Separation of Concerns. Você vai separar as responsabilidades e colocar cada responsabilidade em uma camada que diz respeito ao conceito que você está escrevendo. Então, uma regra de negócio, você vai escrever dentro da Application Core. Uma regra a respeito de como persistir os dados no seu SQL Server, no seu Postgres, vai estar escrito na camada de infraestrutura. Ah, eu vou enviar um e-mail. Sim, você vai enviar um e-mail, mas a escrita dessa dependência de infraestrutura vai estar na camada de infraestrutura, entendeu? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu colocar a câmera de volta na posição original. Então, ele criou também uma classe para a gente aqui. Eu acabei cancelando a criação do projeto, ele criou só dois aqui, que é só um, né, que é o Application Core. Vamos criar a infraestrutura, que vai ser uma biblioteca de classes, .NET Store.infra, e ela vai estar no default directory. Esse projeto foi criado com uma classe em branco, a gente vai remover. Tá. Eu vou mostrar duas formas, a gente vai precisar agora adicionar os projetos, os pacotes que a gente vai precisar. Vou mostrar duas formas. Uma através da interface gráfica que você vai utilizar, seja no VS Code ou qualquer outro editor de texto que você esteja utilizando. E a outra é via .NET CLI. Então a primeira, eu vou colocar dependência que a gente vai precisar, é do Dapper. Na verdade, do SQL Client. Ou do Postgres. Pode ser do SQL Client, a gente vai usar um banco SQL Server. Certo? Então você vai adicionar o microsoft.data.sql client. Pode pegar a última versão. Essa dependência vai estar listada dentro do seu pacote, do seu arquivo XML, do seu projeto. Assim que ela for instalada, claro. Viu que ela foi inclusa? No arquivo XML do seu projeto, vai ter as referências dos pacotes, correto? E via .NET CLI, a gente vai adicionar a forma como a gente vai acessar dados. A gente vai acessar de duas formas. Via Entity Framework Core, que é uma biblioteca para acesso de dados, mapeamento objeto relacional. E a gente vai fazer também com Dapper, que é uma biblioteca mais leve para esse acesso a dados. Então a gente vai navegar até a pasta de infraestrutura e vai fazer um .NET Edge Package Dapper. Se a gente dar um cat no XML, vocês vão ver que o Dapper foi incluso, certo? Beleza. Ok. A gente vai criar uma pastinha aqui. Na verdade, dentro de Application Core, que eu vou chamar de Services. Outra pastinha que eu vou chamar de Entities. Uma pastinha que eu vou chamar de Abstractions. Uma que eu vou chamar de Exceptions. Exception. Beleza. Ok, vamos começar definindo algumas abstrações que vão ser úteis para a gente trabalhar com uma modelagem de domínio. Então, você sempre vai trabalhar no projeto real com uma equipe muito grande. Então, uma equipe de desenvolvedores que vão atuar sobre o mesmo código-fonte. E, às vezes, você quer impor regras a respeito de como os outros desenvolvedores vão utilizar o que você desenvolveu. Às vezes, utilizar de uma determinada forma pode ser considerada por você como incorreta. Então, a modelagem de domínio é uma forma de você modelar as regras de negócio com um conjunto de regras a nível de código, que os outros desenvolvedores, consequentemente, vão ter que respeitar. Então, para fazer isso, a gente vai começar primeiro construindo uma abstração base. Aqui na pasta de abstrações, você vai criar uma classe, que pode ser classe mesmo, que eu vou chamar de Entity. Ela vai ser abstrata, ou seja, eu não posso ter eu não posso ter uma instância direta de Entity, mas sim uma instância de Entity a partir de um subtipo. E o que acontece? Esse carinha aqui, ele entra no conceito de entidade. O que é uma entidade? Uma entidade é algum conceito do seu negócio
pela qual ele tem uma identidade que persiste ao longo do tempo. Então, imagina o seguinte: você, como pessoa, você pode cortar o cabelo, trocar de roupas, você pode se mudar, mas sua identidade, o seu CPF, seja qual seja o seu atributo que caracteriza a sua identidade, ele se permanece único ao longo do tempo. Então, você é uma entidade que possui identidade. Então, a gente vai criar essa abstração justamente para representar esses conceitos do nosso negócio. O identificador para a gente vai ser um identificador artificial, que no nosso caso vai ser um grid. Esse grid é um struct do próprio .NET que dá para a gente uma forma de criar valores únicos e exclusivos para cada chamada. Ele vai ser private set e atribuído no momento da instância. A gente vai implementar a interface iEquitable, certo? É uma interface bem simples, que tem um único método equals, só que esse método equals já é tipado com o tipo da minha entidade. E eu vou fazer essa implementação da seguinte forma. Eu tenho duas instâncias de entidade, certo? Como que eu sei se essas instâncias são iguais? Elas vão ser iguais se o endereço de memória delas são iguais, então elas são iguais, certo? O que acontece? Elas têm atributos diferentes, mas o CPF é o mesmo, então elas são iguais, por mais que tenham atributos diferentes. São só duas representações em intervalos de tempos diferentes de um mesmo conceito de uma mesma entidade. Só que eles têm um CPF em comum, então eles são iguais. No nosso caso, a entidade vai ser igual se ela tiver o ID igual ao outro. Então a gente faz aqui, ó. If esse cara que veio, ele é nulo. Se ele for nulo, ele já não é igual à minha instância que eu estou observando. Lembra que esse método equals, ele é um membro de instância da classe entity. Se as referências for igual, eu vou retornar true. Quer dizer, é o mesmo endereço de memória, consequentemente tem os mesmos dados, eu retorno true. Agora, se não for, eu retorno se os IDs são iguais, certo? Aqui está me sugerindo uma melhoria. Vai usar o operador isNull. Ok. Agora o que eu vou fazer? Implementando essa interface de iEquitable, eu vou fazer um override do método equals. Só que esse método equals, ele é um método que ele é tipado com o object. Ele é um método que está definido lá na classe object, a classe raiz do nosso sistema de tipo em .NET. Então, por isso que eu implementei a interface iEquitable, porque a interface iEquitable ela é uma interface que ela é genérica. Isso me permite ter o equals já tipado com o tipo da minha entidade. Então, beleza. Feito isso, eu vou fazer alguns overrides também do hashcode, que é basicamente pegar o hashcode do meu ID e multiplicar pelo número primo. Além disso, eu vou ter um override de alguns operators. Public, static, o operador de igualdade, ele exige que eu faça o public static bool operator. Ele exige que eu tenha também a diferença. Então, se eu declarei a igualdade, eu vou ter que sobrescrever também o operador de diferença. Deixa eu só fazer um ajuste, que ele está falando que o operador... Tá. Eu vou fazer left.equals right, senão false. Senão right. E aqui eu faço a negação da igualdade. Que eu tenho o entity right. Certo? Então aqui no operador de igualdade, eu vou receber duas entidades, que é o da esquerda e o da direita. Eu verifico
esse cara, ele é nulo. Se ele for nulo, eu vou executar esse trecho de código. Eu verifico. Se o da esquerda é nulo e o da direita é nulo, nulo é igual a nulo. Então retorna true. Agora, se o da esquerda não for nulo, eu vou executar o equals. E o equals tem a lógica de como fazer a verificação. Esse cara sendo nulo ou não. E como eu sobrescrevi o operador de igualdade, eu sou obrigado a sobrescrever o operador de diferença. Que é basicamente negar a igualdade, certo? Vou sobrescrever aqui o toString também. E vou fazer simplesmente um getType para pegar o tipo de instância, ponto name, e vou colocar com grid.toString, que é nossa id.toString. No nosso caso aqui a gente não precisa do toString, que ele já faz isso, certo? E essa é a nossa classe base de abstração para uma entidade. Feito isso, a gente vai vir aqui na pastinha de entities e vai declarar uma nova entidade. Vai ser uma classe que eu vou chamar de order. Vai ser uma classe selada, não quero ter heranças a partir dela. Ela vai ser uma entity. Correto? Um pedido, ele vai ter a data de criação, então created at, certo? Ele vai ter a data que ele foi atualizado, certo? Ele vai ter também public grid customer, vou chamar de viewer ID, que é quem comprou esse cara. O que mais que eu posso ter? Eu posso ter um status. Order status. Vou criar o status aqui embaixo com um n1. Rascunho. Pode ter delivering. Meu inglês é péssimo, não tenho mínima ideia de o que colocar aqui. Rascunho, pode ter cancelado. Eu posso ter entregue. Delivered. Eu posso ter em entrega. E sei lá, por enquanto isso. Então, rascunho, cancelado, entregue. Aqui eu vou colocar em delivery, eu vou colocar. E aqui eu vou colocar completed. Então, rascunho, cancelado, entrega e completado. Eu vou criar, além disso, deixa eu ver, ele tem um status, ele tem quem comprou. E ele vai ter pra gente uma lista de itens de pedido. Item de pedido é uma classe que eu não criei ainda, vou criar aqui embaixo só para ele parar de chorar. Ela vai ser uma entidade também. E, ok. Bom, até o momento do vídeo foi isso. A gente definiu só esses campos por enquanto. Na próxima sessão, a gente vai fazer a definição dos outros campos que faltarem para o pedido e definir também o item de pedido.